Graça e paz, amigo de Deus. Hoje nós vamos estar trazendo mais uma palavra que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 15, do versículo 20 em diante. Hoje é dia dos pais, então nós vamos estar trazendo uma palavra voltada para o seu pai. Amados, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe um like, deixe um comentário. Isso é muito importante. Isso faz com que o YouTube reconheça que o conteúdo é relevante e com isso vai fazer essa mensagem chegar em lugares que nós nunca imaginamos. Vai lá, se inscreve no canal, deixa um like e um comentário. Amém? Dito isso, vamos dar início à palavra que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 15, do versículo 20 em diante. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. E o seu filho disse: Pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo, matem, vamos festejar e nos alegrarmos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou-se da casa, viu música e a dança, e chamou um dos servos e perguntou-lhe o que está acontecendo. E ele respondeu: Seu irmão voltou. Seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. E o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Ora, todos esses anos tenho trabalhado como escravo aos teus serviços e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, mata um novilho gordo para ele. E disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amados, presta bem atenção no que eu quero dizer para vocês. É o seguinte: o coração desse pai. Essa passagem é uma passagem muito conhecida de um filho que pega os seus bens, pede os seus bens para o seu pai reparte os seus bens e entrega a ele, e ele sai, gasta tudo, curte, esbanja e perde tudo, e decide voltar para o seu pai, porque houve uma grande fome naquela região, e ele passou por muitas necessidades, e ele entendeu que na casa de seu pai, os servos de seu pai, os trabalhadores da casa de seu pai, tinham condições melhores do que a dele. E ele volta para a casa de seu pai, mas não para ser mais filho, sim para ser como um empregado de seu pai. Só que, amado, ali havia um pai que tinha se despedido de um filho de uma forma em que ele não queria. Um pai que estava com o coração quebrantado, com o coração triste. Muitas das vezes nós, pais, nos colocamos desta forma, quando um filho toma uma determinada atitude e que nós não podemos impedir, porque eles atingiram a maioridade e eles chegaram e acharam que são donos do próprio nariz e fazem algumas escolhas e que nós estamos vendo lá na frente que não são escolhas saudáveis, são escolhas boas para ele. Mas nós, infelizmente, nós não podemos fazer nada e temos que deixar ir, simplesmente deixar ir. Mas nós ficamos
agoniados, apreensivos como pai, e eu me colocando no lugar deste pai, eu imagino que ele todo dia chegava na beira dessa fazenda, na porta dessa fazenda, e olhava para essa porteira. A única coisa que ele queria ver no final daquela porteira era seu filho de volta. A única coisa que ele queria era ver o seu filho adentrando a porta dentro, porque essa é a sensação de nós que somos pais. Amado, desculpe por eu estar um pouco emocionado, porque eu não tenho mais o meu pai. E essa mensagem vai mexer um pouco comigo. Mas, amado, presta bem atenção que este pai, com o coração quebrantado, quando ele vê o seu filho de longe, ele imediatamente reconhece o seu filho. E ele não espera que o filho entre. Ele vai ao encontro de seu filho. Imediatamente ele pede aos seus servos que tragam vestes novas, que colocam um anel no dedo. O anel simboliza a família, a realeza, aquilo que ele é. Ele traz de volta o seu filho que queria voltar como empregado, mas ele diz: não, você é meu filho. E ele coloca um anel no dedo, um anel que simboliza a família. E ele manda matar um novilho gordo para festejar, para alegrar-se com aquele filho. Mas o outro filho que também estava naquela fazenda, ao ver isso, fica tomado de ciúmes e contesta ao seu pai. Mas o pai, com sabedoria plena, com aquela sabedoria de unidade, de união, de querer trazer todos para perto, de querer juntar todos, ele diz: filho, você sempre esteve comigo. Seu irmão estava morto e agora está vivo. E ele consegue reunir a família de volta. Esse é o sentimento do pai. O pai tem aquele sentimento de unir. Por mais que não pareça, por mais que o seu pai não demonstre a você o amor que ele tem por você, mas, amado, preste bem atenção. Ele te ama. O teu pai te ama. Eu tenho certeza absoluta. Pode não parecer, pode parecer que ele é seco, que ele é frio, mas essa é a função. Os pais normalmente são mais envolvidos na questão do trabalho, na questão da família, de manter a família, de manter o prover da família. Então a preocupação dele é outra. Mas o teu pai te ama, amado. O teu pai te ama. E Jesus deixa isso nessa parábola para que a gente possa ver que esse pai, em nenhum momento ele vira as costas para o seu filho, mesmo o seu filho saindo, colocando os pés pelas mãos, fazendo tudo o que não devia. Mas esse pai está ali pronto para recebê-lo de volta. Então, amado, para você que tem o seu pai ao seu lado, não perca a oportunidade de olhar nos olhos do seu pai e dizer para ele o quanto ele é importante na sua vida. Diga a seu pai o quanto ele é importante na sua vida, porque tudo que um pai quer é isso de um filho. Ele não quer presentes mirabolantes, ele não quer coisas mirabolantes. O que um pai deseja é o abraço de um filho, é o carinho do filho, é o olhar nos olhos e dizer: papai, eu te amo. Se você tem esta oportunidade de olhar nos olhos do seu pai e dizer que o ama, faça, pois você verá aquele homem bruto, aquele homem forte, aquela fortaleza se desmanchando na sua frente. Amado, eu não tenho mais esta oportunidade de olhar nos olhos do meu pai e dizer que o amo, porque assim quis o Senhor. Mas, amado, se você tem o seu pai, aproveite esse dia, esse domingo. Se você está brigado com seu pai por qualquer coisa, amado, retorne, volte enquanto há tempo, porque tudo o que o seu pai quer é pôr um anel no teu dedo e festejar contigo a volta do filho. Amado, volte para o seu pai, olhe para ele, diga para ele o quanto ele é importante na tua vida, o quanto ele é importante na tua história.
Porque muitas das vezes, amado, o seu pai se sacrificou. O seu pai fez algo que não queria fazer para que você tivesse o futuro e o presente que você tem e o futuro que você almeja. Muitas das vezes o seu pai passou por cima de coisas que ele não queria fazer para que você possa estar onde está, na posição que está. Então, amado, não pense que você chegou onde você chegou sozinho. Não. Tem um pai por detrás de você. Você tem um pai. Diga ao seu pai o quanto ele é importante para você, o quanto você o ama. Abrace, o beijo. Aproveite todos os momentos que você tem com o seu pai aqui na terra. E para você que, assim como eu, não tem mais o seu pai, mas tem seus filhos, tem seus netos, curta bastante seus filhos e seus netos. Mas lembre-se que você tem um Pai Celestial que está com você. Você tem um pai em que você pode olhar para ele e dizer: papai, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado porque até aqui o Senhor me ajudou. Porque o teu Pai Celestial, assim como o seu pai carnal, ele não lhe deixa faltar nada. Então, amado, se você, assim como eu, não tem mais o seu pai na forma física, você tem um Pai Celestial. E se você ainda tem o privilégio de conviver com o seu pai carnal, amados, diga a ele o quanto ele é importante para a sua vida e o quanto ele é importante na sua história. Porque eu tenho certeza, amado, porque ele está louco para ver você chegar e poder te dar um abraço, e poder te dar um beijo, e poder colocar um anel no seu dedo e festejar contigo, porque é motivo de alegria quando você chega perto dele. Então, amado, aproveita esse Dia dos Pais, medita nesta palavra que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 15. Leia todo esse capítulo. É uma passagem muito batida, muito conhecida, mas vai lá, medita nesta palavra e veja o que é ser pai. O que é ser pai. E para você, papai, vá atrás de seus filhos, junte os seus filhos, acomode os seus filhos e festeje com os seus filhos, porque eles ali estão. Amém? Esta é a mensagem do Dia dos Pais que eu deixo a você. Esta é a mensagem do Dia dos Pais. E para você, feliz Dia dos Pais. Amém? Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe um like e um comentário. Graça e paz, amigo de Deus.